Boa noite, igreja. Você pode ficar em pé? Hoje é o dia de adorar o Senhor, cultuar ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e a gente vai começar já agradecendo a Ele por essa semana, por tudo que Ele já deu e que Ele fez por nós. Senhor Deus, te agradecemos pelo Teu amor, Senhor, agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Queremos te pedir o Teu direcionar sobre esse tempo de culto, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo o culto que a gente veio trazer nas Tuas mãos aqui essa noite. Pedimos, fala com a gente. Também recebe a nossa adoração, que agora vamos entregar nas Suas mãos com um coração grato. Que a gente possa, Senhor, estar com realmente o coração em santidade para te entregar uma adoração que te agrade. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Pode ser mais alto, igreja. Fazes tudo, coopere para o meu
Glória a Deus por isso. No refrão dessa música ele diz que pode ser que o mar se agite, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E às vezes a gente passa por situações assim, onde não tem muita estabilidade, a gente não fica com muita confiança sobre as coisas que estão acontecendo. Mas a gente nunca pode esquecer que Ele está sobre todas as coisas. É Ele que cuida de todos os detalhes. Tudo
Agradecemos o teu nome, Jesus. Obrigado por essa noite. Vem ministrar e falar aos nossos corações, Senhor. Como essa canção diz, tu és todo poderoso. Nós cremos nisso. Essa é a verdade da sua palavra, Deus. Aquele que é todo poderoso, aquele que sempre existiu, que sempre esteve em todas as gerações, tem o controle, o domínio de todas as coisas, e que diz para nós que voltará para nos buscar. A sua igreja aguarda a sua volta, Jesus. Aquele que
somos gratos, porque o Senhor é maravilhoso conosco. O Senhor é fiel e nós temos essa certeza. O Senhor não muda, Deus. Nós mudamos, mas o Senhor continua o mesmo. E nós queremos agradecer, Deus, e que realmente o Senhor seja tudo nas nossas vidas. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em tudo que fizermos, Deus, em todas as decisões, porque o Senhor tem o controle de todas as situações nas nossas vidas. E é maravilhoso depender a nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Sua palavra. E Deus, que o Senhor tenha recebido o louvor e a adoração da Tua igreja essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querida, a gente vai cantar uma canção nova agora. Essa canção fala da vinda de Cristo Jesus. Foi um erro de ritmo aqui. O amado das nações, aquele que por todos sempre norte ressurgiu, com toda a vida, graça e poder. Em breve voltará.
aquele que era e há de vir. Te esperamos aqui. Adoramos ao Rei da Glória e exaltamos aquele que era e há de vir. Te esperamos aqui. Ele virá. Saltando sobre os montes rugirá. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele vem, o amado. Ele virá. E todas as nações vão se prostrar, e toda língua há de confessar. E ele é o Rei dos. Ele virá. Ele virá. Saltando sobre os montes rugirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem, o amado. E todas as nações vão se prostrar, e toda língua há de confessar. Ele é o Rei dos Adoramos ao Rei da Glória, exaltamos aquele que era e há de vir. Te esperamos aqui. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que virás. Podemos crer e a nossa fé está firmada nisso. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor disse que viria um dia, viria para o seu povo. A tua palavra disse que o Senhor veio por seus, mas os seus não o receberam. Crucificaram numa cruz. Mas a tua igreja, Senhor, espera a sua volta. Sabemos que tudo que o Senhor disse, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos nisso e vivemos segundo essa verdade, na esperança do teu regresso, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do teu filho Jesus. Amém. As crianças
agradeço pela vida de cada uma dessas crianças, que a palavra que elas vão ouvir, que possa frutificar no coração delas. Abençoe a vida do professor também, que vai estar ministrando a tua palavra, que o Senhor use a vida dele como instrumento. Em nome de Jesus, amém. Que Ele é o princípio e o fim. E uma coisa que nós dissemos ao Senhor: Ele é o ar que eu respiro. É tudo para mim. É o ar que eu respiro, é isso. E é difícil quando você não consegue respirar, né? Alguém que já passou por uma experiência assim sabe muito bem. Meu avô, ele tinha bronquite. E quando ele tinha crise, ele puxava o ar, mas o negócio não ia, né? Não passava, era uma agonia, ele tinha que usar aquela bombinha. E acho que quem passou por isso sabe o que a gente cantou. Significa que Deus, que o Senhor Jesus é algo que sem o qual nós não podemos viver. Poucos instantes de vida sem o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que semana passada, quando eu li esse texto, semana retrasada, eu fiquei bastante envergonhado, porque aqui o autor de Hebreus, a partir do versículo 4, ele vai nos dando uma lista de pessoas, e vai sempre acrescentando ao nome delas, pela fé, pela fé. E ele inicia no versículo 1 dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E a partir do verso 4, ele vai nos falando sobre a história da humanidade, a história de homens e Deus. E diz assim, Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé,
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, estava mesmo para o sacrificar, o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar? Ó Senhor, ficamos boquiabertos, encantados, ficamos sem palavras diante dessa narrativa tão profunda de toda a história, a começar por Abel e não ter terminado ainda, porque existem muitos que, honrando e glorificando o teu nome, te seguem ao ponto de se oferecer. Nós te damos graças pela tua palavra, pelos relatos verdadeiros que ela nos traz. Desafio sempre, palavra viva do Senhor. Quero lhe pedir que o Senhor nos toque profundamente, que o Senhor abra os nossos olhos, corações, para refletirmos sobre a nossa fé cristã, até onde tem nos levado e o que ela significa para nós. Fala ao nosso coração, tem misericórdia, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse semana retrasada, lendo esse texto, envergonhado, chorei. Não é novidade para vocês, de ver o relato desses homens, pela fé, extremos exemplos de homens que creram, viveram, serviram, obedeceram e morreram, sem nada a ver, sem obter as promessas. Versículo 13 nos diz isso. Sem, no entanto, saudar as promessas. E esse saudar é aquele tchauzinho, né? Aquele até logo. No entanto, não viram o principal acontecimento, que era o nascimento do Messias, o Salvador. Não contemplaram isso, morreram vislumbrando. Nós olhamos para trás, porque há mais de 2000 anos atrás nós sabemos que o Salvador foi pregado numa cruz. E essa semana eu ouvi uma frase que é o tema da mensagem de hoje. Que crentes somos nós? E de alguém do nosso meio que disse isso, que perguntou isso, que interrogou isso, questionou isso. Que crentes somos nós? Que crentes somos nós se a gente, ao invés de apresentar o Evangelho, a gente apresenta as bobagens, os conselhos bestas desse mundo para as pessoas, e não apresentamos o Salvador definitivo, o Salvador que pode livrar a alma do inferno. Que tipo de crente somos nós? Que queremos viver regalada e confortavelmente, querendo que o nosso Deus
pressionado, nos abençoe, abençoe a carteira do nosso bolso, a conta da nossa, que nós temos, que nos dê. Faça aparecer dinheiro para a gente viver do bom e do melhor. O que fizemos do Evangelho? Quem somos? Quem dizem os nossos amigos? Quem diz o povo da cidade que nós somos? O que nós fizemos do nosso Senhor? Onde está a nossa identidade? Onde está a sua identidade? Será que escrevendo a sua história, a minha, haverá, pela fé, fulano de tal foi um bom exemplo, testemunho, servo, bom e fiel, e naquele dia, vamos ser chamados, vinde benditos. Pela fé nós esperamos isso. Onde está? Eu não sei como te chamam, o que pensam de você, mas eu sei o que o Senhor diz que é para sermos, o que Ele declara a respeito daqueles que o seguem e o servem, daqueles que dizem-se seguidores de Cristo, que se dizem cristãos, do que é ser discípulo, do que esses homens e mulheres aqui viveram pela fé, olhando, contemplando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós encontramos essa declaração de Jesus. Lucas, no capítulo 9, vamos ler juntos esse texto, versículo 23 ao 27, são só 5 versículos, vamos ler juntos, o texto está aí, é para estar, está, vou ler junto com vocês ali, vamos lá, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, que aproveita, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Aqui Jesus diz o que é segui-lo. Aqui Jesus diz como você e eu devemos ser e viver. Ele diz aqui que segui-lo, seguir ao Senhor Jesus é perder a vida. É diferente do que nós vemos por aí, é diferente da mensagem que a gente ouve por aí, etc. e tal, mas é o que o Senhor diz, é perder a vida. Se você quer seguir a Cristo, saiba que é perder a vida. E o que significa isso? Eu me lembrei de cara daquele grupo de missionários que foram enviados, que estavam fazendo um trabalho para alcançar os Aucas nas montanhas, na selva do Equador. E eles faziam os contatos, jogavam os presentes e tal, passavam de avião e tal, e quando eles aterrizaram, voltaram depois e acharam que estava tudo bem, mas os 5 missionários que aterrizaram ali foram mortos, foram assassinados pelos Aucas. Mas o que chama a atenção é que as mulheres desses homens é que nos chama a atenção, porque se fosse comigo, eu
não ia ter bons pensamentos a respeito desse pessoal, não. Eu acho que o mínimo que eu iria fazer é querer passar por lá de avião e jogar uma bombinha em cima deles e pronto, acabou. Mas o que chama a atenção é que essas mulheres, elas, depois de muito sofrimento, continuaram lá e começaram a aprender a língua dos Aucas. Essas mulheres levaram o evangelho para os Aucas. Essas mulheres, entre elas, Elizabeth Elliot e Rachel Saint e outras, e as outras mulheres, ganharam aquela tribo para Jesus. Isso é servir a Cristo. É estar disposto a perder. É perder e não se ressentir. É perder e saber que Deus está no controle de todas as coisas e vamos mais. Mas, que tipo de crente somos nós? O que você está disposto a perder? Que tipo de crente somos nós? O que estamos dispostos a perder por amor a Cristo? Podemos perder amigos, perder família, perder bens, perder emprego, perder a liberdade, perder a vida. Não é que a gente é masoquista, não. Eu não quero morrer pregando o Evangelho, mas eu posso morrer. Eu estar disposto a morrer é outra história. Eu estou disposto a morrer. Você fica olhando a história, quando você vê no início da igreja cristã, Nero, o louco, pegava os cristãos e acendia os cristãos em Roma. Botava fogo neles para iluminar a cidade. Aí, a coisa fica mais complicada ainda. Quando você está esperando numa sala para ser jogado numa arena de leões. E a história dos mártires conta isso detalhadamente. É óbvio que isso não é fácil. É óbvio que virar churrasquinho deve ser muito doloroso e que a gente não gostaria de passar por isso. Mas, e se tivermos que passar? Perder. O evangelho de hoje não inclui essa palavra perder. 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 Nós queremos ganhar. Nós queremos ter. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos que Deus nos abençoe. É isso que a gente quer. E não está errado. Mas às vezes a bênção de Deus também está na perda. O Senhor Jesus diz aqui, se alguém quer vir após mim, versículo 24, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No seu evangelho está incluído perder. Seguir Jesus é tomar a sua cruz dia a dia. É tomar a sua cruz. Não é tomar a cruz de Jesus, é tomar a sua cruz. A cruz da sua identidade, da sua identificação. A cruz cada dia, porque você sabe que você tem um preço a pagar, servir ao Senhor, honrá-lo. A cruz que também é sacrifício, a cruz que revela a nossa missão. Todos aqueles para quem foram ditas primariamente essas palavras ali, sabiam muito bem, naquele contexto romano, o que era tomar a cruz. Porque era muito comum o pessoal tomando a cruz e levando os bandidos e tudo mais para serem crucificados. Este era o propósito da cruz. A cruz é uma entrega total, absoluta e definitiva. A cruz é uma renúncia a tudo o que eu possuo. O Senhor Jesus aqui, no Evangelho de Lucas,
ele diz assim, ele diz do seu discípulo, assim, capítulo 14, verso 33, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, servir a Cristo, seguir a Cristo é tomar essa cruz. E é interessante que nós precisamos entender o que Paulo diz. Escrevendo aos Gálatas, nós encontramos em Gálatas 2:20, Paulo dizendo que eu já estou crucificado com Cristo. Eu já me ofereci como sacrifício ao Senhor. Tomar a cruz é isso. Seguir ao Senhor é isso. Seguir ao Senhor é estar disposto a negar-se a si mesmo. O Evangelho é isso, meus irmãos. O Evangelho é a exaltação de Cristo, é Cristo sendo edificado na nossa vida e a gente diminuindo. É Ele tomando conta do que nós somos, transformando a nossa vida. É o seu caráter sendo formado em nós. E para isso, outras coisas precisam ser retiradas. Negar-se a si mesmo. Negar os nossos desejos e prazeres. Negar aquilo que nós somos. É como um pastor exemplificou, você quer determinada coisa? Claro que eu quero. Você gostaria? Sim, eu gostaria, mas eu não posso. É rejeitar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É se colocar em segundo plano, é estar buscando saber o que Deus quer para a nossa vida, e não o que a gente quer, porque nós queremos muita coisa, e muita coisa está contrária àquilo que Deus disse. Então o Senhor Jesus está falando de identificação com Ele, de deixar aquilo que você quer para fazer aquilo que Ele quer, e você encontra isso na sua palavra, o que Deus quer para a sua vida, como Deus quer agir na sua vida. Essas mulheres tiveram que renunciar à vontade de se vingar daquelas pessoas, porque mataram os homens que planejaram ir lá para abençoar a vida deles, para salvá-los, para levar a mensagem da salvação. Foram todos simpáticos, acharam que os índios vieram para acolhê-los, e vieram e mataram eles. Imagina todo o desenrolar, porque aquele avião ficou lá, os corpos ficaram lá, até encontrarem, porque não voltaram, um dia não voltaram, 2 dias não voltaram. A tristeza, a gente nem sabe, eu não sei, tem um filme que conta essa história, a história de como eles chegaram lá, acho que é O Esplendor, parece o nome desse filme, e como aconteceu tudo isso, e como eles foram mortos, e como as mulheres depois foram para aquele lugar, traduziram a Bíblia, levaram o Evangelho, e muitas pessoas, aquela aldeia toda, os Aucas, foram alcançados com o Evangelho do Senhor. Mas a vontade era outra, o desejo era outro. Quando alguém faz mal para você, a vontade que você tem não é de ir lá e pedir a Deus, Senhor, abençoa. Ele te pisa no pé 1, 2, 3 vezes, te persegue, a troco de nada, você não sabe, não gosta de você, fala mal de você. E o que Deus diz? Ama ao teu inimigo. Ora pelos que vos perseguem. Anda com ele. Dá a outra face. Isso é o Sermão do Monte. Negar-se a si mesmo. Isso é incompatível com a gente. Por isso a gente precisa de Cristo. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Nós vimos no culto de oração que
as últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estão me crucificando, mas eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, recebe o meu espírito. E morreu. Jesus, que se fez carne, teve essa atitude na cruz, pregado, se esvaindo, sofrendo, ele diz: perdoa-lhes, verdadeiramente, e ainda tem tempo para salvar a última pessoa, o ladrão, porque o ladrão diz: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é o que nós precisamos aprender. Então, seguir a Cristo é algo extremamente sério. Negar-se a si mesmo é algo extremamente sério. Porque às vezes, muitas vezes, eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer, que é ir lá e acertar a situação e pedir perdão, ir lá e fazer coisas que são contrárias à minha natureza, porque eu estava mais para dar um tiro no camarada, para falar uma porção de bobagem para ele, porque às vezes, de graça, acontece coisa. Eu estava vindo hoje para a escola dominical, e eu não entendi, né? Eu estava atrás de um carro, ele passou pela lombada, o vidro estava aberto, ele abaixou o vidro e disse: quer que eu abra o porta-mala para você entrar? Eu falei: não entendi. Eu não bati nele, nem nada. Entendeu? Eu falei: tudo bem, né? Vamos embora. Eu já estava na frente mesmo, fui embora. Não gostei. Foi engraçadinho, o que ele está falando? A gente é assim, porque a gente não gosta. Se o camarada falar: beleza, bom domingo, legal. Você quer entrar dentro do porta-mala? Não quero, obrigado, tchau. Mas aí, você tem que pensar, para não devolver na mesma moeda. Seguir a Jesus é negar-se. Que tipo de crente é você? Você está pensando nisso, em se negar? Seguir a Jesus é dar a si mesmo, é se oferecer, é oferecer a sua vida. Esse negócio de que o Evangelho, você não precisa de nada, você não precisa oferecer nada, você e eu não temos condição nenhuma de adquirir nada em termos de salvação e vida eterna, mas depois nós temos que se oferecer. Romanos 12:1 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. É isso, é se oferecer, é você se dar, é você se entregar, é a sua vida estar como no altar. O judeu entendia muito bem isso, porque no templo era o que ele fazia. Ele levava o sacrifício, ele oferecia, ele queimava lá, ele fazia todo o processo. E Jesus está dizendo: agora o sacrifício é você, se ofereça, tenha uma vida limpa, me entregue, me faça ver na sua vida que eu sou adorado e servido. Seguir a Cristo é se dar, é oferecer, é se oferecer no altar, é se oferecer como um sacrifício vivo. Temos muito o que fazer para oferecer um sacrifício vivo. E em quinto e último lugar, seguir a Jesus é morrer. Colossenses 3, para a gente
encerrar. Paulo está dizendo aqui o que ele quer dizer com morrer. Capítulo 3 de Colossenses diz assim, no início ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, versículo 1, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E dá mais uma lista aí. Mas essa palavra aqui é matai. Fazei morrer é matar. Matai a vossa natureza. Porque nós não somos bons, a gente é ruinzinho, a gente, quando alguém manda entrar no porta-mala, você gostaria de fechar ele e falar, olha, você me respeita, não fiz nada para você, toma vergonha, domingo de manhã, que é isso, já bebeu, safado, né? É isso que passa pela cabeça da gente. Não é coisa boa. Se alguém pisa no seu pé, não te fala que você está bonito, se alguém te ofende, se alguém olha torto para você, a gente não gosta, é a nossa natureza, a gente quer tirar satisfação. Espera aí, eu vou lá, quero saber, e tal, como assim? Falou de mim, o que é isso? Fofoqueiro, fofoqueira, pá, não sei o quê, porque eu também sei, é assim que a gente é, nossa natureza é desse jeito, a gente quer dar o troco, a gente quer dar a resposta, mas o que Deus nos diz, mata isso, mata essa velha natureza, e são os pecados que primeiro aparecem aqui na área sexual. Cuida disso, cuida do seu coração, faz morrer a sua velha natureza, mata, destrói, atira nela, contra ela. Seguir a Cristo é ter uma nova natureza, é sermos como Jesus, é sermos como o nosso mestre. Esse é o nosso alvo, precisa ser o nosso alvo. Jesus diz, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Seja como eu, dê as respostas que eu daria, viva como eu vivi, consagre a sua vida, saiba que é isso que é ser crente, porque não é estar querendo fazer estrepulia por aí, não é nada disso, não é estar querendo ver coisas maravilhosas demais, porque isso não acrescenta nada na nossa vida muitas vezes, é querer ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, é querer ver as pessoas dizendo de você, para você, mudou, hein? Você não era assim, você olhando para você e vendo, eu estou conseguindo, eu estou mudando, Deus está me mudando, Deus está me amansando, Deus está me moldando, e quando eu olho para o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, alegria, porque é isso que Deus faz na nossa vida, esse é o caráter de Cristo, bondade, porque nós não somos bons, porque se a gente fosse bom, a gente teria outras atitudes, e Deus quer que a gente tenha. Seguir a Ele é ter uma vida que as pessoas falem de nós, pode não gostar da gente, mas não tem o que falar da gente,
porque você paga as suas contas, você vive de tal maneira que o seu vizinho não tem o que reclamar de você, que as pessoas que trabalham com você sabem muito bem quem você é, pela sua vida. Isso é seguir Jesus, é estar preocupado em agradá-lo, é estar preocupado em ser alguém mudado, transformado, seu gênio, temperamento, sua natureza. Isso é seguir a Jesus, é ser alguém como Cristo. É isso que ele diz aqui, falando aos seus discípulos: toma a sua cruz e siga-me, me segue, viva como eu vivo, engula o sapo, fecha a boca, ora por quem precisa, por quem você acha que não precisa, por quem não gosta de você, viva o Evangelho, que a sua vida seja como um luzeiro nesse mundo, que as pessoas saibam que você segue a Jesus. Os discípulos foram em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque seguiam a Cristo. Porque eram os do caminho de Jesus. Eram os seguidores de Cristo. Que hoje as pessoas saibam que a gente segue a Cristo. Não é que a gente é evangélico, não é que a gente é gospel, não é que a gente é não sei o que mais vai aparecer por aí, mas é que a gente segue a Cristo, que a gente está à disposição para orar, para abençoar, que a gente está à disposição para ajudar, que a gente quer servir, porque seguir a Cristo é isso, servir os outros. É para isso que Jesus veio. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele disse isso. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente somos nós? O que a gente tem feito que agrada o nosso Deus e agrada as pessoas? Eu gostaria de cantar, não vou cantar, não se preocupe, fiquem em paz, mas aquele hino que Lutero escreveu, Castelo Forte é o nosso Deus. Nesse hino Lutero diz que ainda que eu venha a perder bens, riquezas, ainda que eu venha a perder, o Senhor é o meu castelo forte. É isso que Deus quer ver em nós. Sem isso, como diz o texto de Hebreus, não vamos ver a Deus, porque sem fé é impossível ver a Deus, e a fé é prática. As pessoas vão ver a nossa fé, como diz Tiago, pelas nossas obras, pela sua vida, pela maneira como você vive por aí. Vamos orar? Curva a sua cabeça, e que essa pergunta possa incomodar o seu ouvido e o seu coração. Que tipo de crente é você? Senhor, só tem um tipo de crente, aquele que crê. Como o Senhor diz, aquele que toma a sua cruz cada dia, sabe que te serve, sabe que tem compromisso com o Senhor, sabe que está caminhando para os céus, e por isso precisa viver. É isso. Nós queremos fazer diferença. É isso, Pai. Nos ajuda, porque nós temos muita dificuldade. Vergonhosamente. A gente tem que chorar ao ler esse texto de Hebreus. Mas não só chorar, a gente tem que mudar de vida. A gente tem que viver de tal maneira de que, se preciso for, a gente esteja disposto a dar a nossa vida. Mas que a gente esteja dando a vida, Senhor. A gente esteja dando a vida aqui, ajudando, sendo bênção,
na vida de tanta gente na nossa cidade que precisa de uma palavra de oração, precisa do Senhor. Que o Senhor, que as pessoas vejam, nos vejam aqui, como verdadeiramente aqueles que são seus discípulos, que seguem o Senhor. Nós queremos ser usados, queremos pedir que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Peço por esses amados que aqui estão hoje, que o Senhor ajude na dificuldade e luta de cada um, que haja disposição, consagração, que haja a luz do Evangelho brilhando através da nossa vida nessa cidade, para a glória do Teu nome, que haja aqueles que amam o Senhor, estão seriamente comprometidos com isso, que haja aqueles que pela fé almejam e aguardam a pátria celestial. Que seja assim, amado Pai, possamos Te honrar, Te servir, Te agradar. Amanhã, durante a semana, usa-nos para a glória do Teu nome. Que seja assim, em nome e através do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faz.
Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. O Espírito sobre a carne. Então Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. se o Senhor estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor Deus, agradecemos, O Espírito porque na batalha que existe em nós, de querermos ser pessoas diferentes, sermos transformados, o Senhor nos dá aquele que nos ajuda a vencer, que é o Teu Santo Espírito. Meu Deus, não permita que a gente se conforme com a nossa realidade, com as nossas ações. Não permita que a gente olhe para nós mesmos e ache que está tudo bem, mas que a gente tenha um coração desejoso de ser parecido contigo. Que o Teu Santo Espírito nos incomode e nos impulsione para sermos diferentes e diferença. Te agradecemos por esse grande amor demonstrado por nós e pedimos, nos ajude a vencer as batalhas que são propostas para nós. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão visitando a gente hoje. Queria pedir para você ficar em pé no seu lugar. A gente vai estar orando e vai estar encerrando o nosso culto hoje. Pode ficar em pé. Não esquece de se cumprimentar, dá um abracinho. Eu sei que a gente está acostumado com o celular, mas dá um abracinho no seu amiguinho que está do seu lado. E também você pode dar um abracinho em outros que estão em outros lugares aí, tá bom? Não se esquece de se cumprimentar. Essa é o que Jesus nos chamou para fazer, a comunhão, estar perto um do outro. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que a sua mão poderosa esteja sobre a sua igreja, que a sua mão poderosa esteja guiando cada um aqui, meu Deus, trazendo a sua bênção, trazendo o teu cuidado, trazendo, Senhor, livramento das coisas que aparecerem nessa semana para eles. Que o teu Santo Espírito os capacite, os guie em tudo que eles têm para fazer, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos dê força para enfrentar as dificuldades que aparecem na vida. Aqueles que estão com o coração aflito, que o Senhor venha trazer paz. Aqueles que estão em guerra, Senhor, que possa haver paz do teu Santo Espírito. Meu Deus,
cuida da tua igreja, dá direção para nós que somos o seu corpo, e que a gente possa estar seguindo ao Senhor todos os dias da nossa vida até que o Senhor venha. Livra cada um dos teus, de pessoas com intenções ruins, meu Deus. Livra de acidentes nas estradas. Livra, Senhor, de dificuldades, problemas de saúde, que a sua mão poderosa esteja cuidando de cada um, dando a força necessária para vencer e progredir para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que o teu Santo Espírito nos ajude a viver as coisas que aqui ouvimos, praticá-las no nosso dia a dia, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. O pessoal que é do LIDEP e o pessoal que é da mídia, a gente vai tirar uma foto aqui com a camiseta, tá? A gente vai tirar uma foto aqui na frente depois. Não esquece de cumprimentar, cumprimenta, querido. Dá um abracinho aí.